Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao canal Autismo para Todos. Meu nome é Flávio, minhas qualificações estão na descrição do canal. Canal este que hoje, exatamente 28 de outubro, está fazendo um ano. Foi dia 28 de outubro, numa tarde. Eu já tinha adiado bastante, né, a produção do conteúdo, tinha muita coisa que fervia aqui dentro e eu via que precisava colocar para fora por diferentes motivos externos. Eu via, né, que havia necessidade da divulgação, tanto para as famílias, como eu digo que é a função dupla do canal, para as famílias, para os cuidadores dos autistas e para as pessoas que não têm um contato direto com o autista ainda, mas que vão ter esse contato muito em breve e elas precisam saber o que não fazer, o que fazer, não julgar, etc. Né? As coisas já foram bastante expostas aqui neste sentido. E hoje eu venho trazer um apanhado, né? Um breve resumo do que nós vimos aqui até agora. Antes de qualquer coisa, antes desse apanhado, lembrem-se de fazer o triplo C. Curta, compartilhe e comente. Faça seus comentários. Tire suas dúvidas, né? Dê sugestões, faça sua crítica. Ainda que negativa, não se segure. Diga, não gostei disso, não gosto disso, etc. Né? Ok? Tem coisa que não vai ter jeito, que é a cara do que está aqui, mas outras nuances podem ser observadas. Ok, gente? Então vamos. Eu espalhei umas coisas, um brinquedo aqui para pegar, mostrar umas coisas aqui. Né? Vai no sentido lógico. Pela lógica, vamos lá. A gente começou vendo como funciona o cérebro autista. Essa diferença entre o cérebro de uma pessoa típica e o cérebro do autista. As questões das conexões, né? As questões dos instintos que estão mais nesse cérebro reptiliano aqui embaixo. Né? Essa parte mais jovem, evolutiva do cérebro, ela tem suas dificuldades no autismo. Então, nós vimos detalhes sobre isso, né? Porque ele se comporta daquele jeito, como é a visão do autista do mundo. Enquanto os típicos estão vendo uma coisa global, o autista vê questões pontuais. Ele é observador com aquilo, ele viu aquilo ali, ninguém viu, que maravilha. Só que é uma maravilha, isso tem que ser trabalhado, isso não pode ser retirado. Né? Hiperfocos não são retirados, são colocados a favor dele. Né? A família, as pessoas, os terapeutas usam o hiperfoco para conseguir inserir outras coisas, né? As questões sociais, que geralmente esses hiperfocos não são sociais. Não? Então, é muito bom quando meu hiperfoco, vamos colocar assim, é o cérebro. E onde eu chego eu falo de cérebro. E eu aprendo muito de cérebro. É bem possível que em qualquer centro do mundo que eu chegue, que esteja falando sobre cérebro, eu seja capaz de dialogar com eles. Mas você não consegue mais de 5 minutos conversando com alguém só sobre cérebro. A gente conversa de tudo. Há assuntos que são importantes, outros que não têm importância nenhuma, mas que estão dentro. Não tem importância nenhuma entre aspas. Importa para você, mas não tem uma importância global. É, é, um cara que eu admiro muito no mundo esportivo disse uma vez: talvez o futebol seja a coisa menos importante do mundo. Mas eu, por exemplo, gosto. Né? Se você retirar o futebol, né? As questões sociais, os empregos, produtos, tem muita coisa além da bola rolando em volta disso. Né? Então, não dá para focar numa coisa só. Então, nós vimos essa questão do porquê o comportamento é assim, para a gente compreender. Em seguida, nós vimos a plasticidade. Quanto mais novo e sempre tratado, muito melhor, porque essa plasticidade do cérebro, né? Eu esqueci de pegar aqui uma massinha de modelar para mostrar, ou uma moeba, certo? Se eu pegar uma massinha de modelar uma moeba, ela é muito mais fácil de moldar do que esse pedacinho de madeira. Deixa eu pegar um de outra cor aqui.
esse pedacinho de madeira aqui, para eu machucar ele, para fazer alguma coisa aqui, aí já é um cérebro mais velho. Você pega ali uma moeba, uma coisa assim, eu cito como exemplo para você conseguir compreender um cérebro mais jovem, que você consegue nessa plasticidade. Ainda que o autista tenha como característica muita rigidez, então trabalhando sempre, 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 e reforçando as coisas positivas, né? Utilizando determinados reforços para retirar coisas negativas e incluir no repertório de habilidades dele, esse cérebro vai melhorando, 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 melhorando. A partir disso, nessa questão do comportamento de melhorar e piorar, nós vimos que tem funções, todos esses comportamentos, o comportamento neurológico do autista que desencadeia reações físicas e não físicas, ele tem uma função, né? Ele é sensorial, tanto interno quanto externo, esse mundo. Ele tem uma função de atenção, ele tem uma função de fuga ou esquiva das coisas que são propostas. Ele quer um objeto, e nós vimos ali como trabalhar, né? De acordo com a habilidade que ele já tem. Né? Ele faz birra ou ele entra em crise porque quer um objeto. Como fazer ele agir corretamente, pouco a pouco, dando o suporte correto, na medida correta, de acordo com a habilidade que ele tem. Porque uma coisa é eu fazer uma coisa agora com uma criança, depois de analisá-la e fazer uma brincadeira com ela, e é a próxima criança. Alguém pode ver e dizer, oh, ele deu um suporte muito maior a essa criança do que deu a outra. Em momentos diferentes pode até ter invertido, mas eram coisas diferentes. Então, a medida para cada um, né? E a partir disso, nós vimos também em outro vídeo os comportamentos inapropriados, que é um dos cernes da questão. A gestão dos comportamentos inapropriados do autista. Já que ele não tem muito do cérebro social ainda, né? Um pouco mais, um pouco menos para alguns, nós temos que impor, mostrar os freios, né? Que ele precisa, né? Ver que aquilo é socialmente equivocado. Aquilo não pode, você não pode reforçar aquela birra. Ele quer aquilo e se joga no chão. Ele não pode conseguir, porque se conseguir ele vai se jogar mais ainda, né? Eles têm uma rigidez que é daquele jeito, é muito perigoso o que você vai fazer às vezes. Vamos supor aqui, eu vou ensinar, vamos supor aqui, escrever não é alfabetizar, certo, gente? Mas vamos supor aqui que ele está escrevendo, aí ele já sabe fazer as letrinhas, eu quero que ele copie. Aqui, fogueira, formiga, folha, faca, foca, só para copiar. O treino aqui não é de alfabetização, o treino é de controle da força, certo? Vai se vir aqui escrever para alguma coisa, concentração, ok? Você mandar ele fazer o seguinte, pular, a rigidez, tudo isso vai ser trabalhado naquele momento. Então, e ele não quer, ele quer rasgar a folha. Essa não é a folha de rasgar. A folha que a gente estava brincando de rasgar é daquela, é a verde, ou é a rosa, é a amarela. A branca não é de rasgar. E ali pode desencadear uma crise, porque ele quer que seja essa, ou quer porque você já demonstrou uma vez que é para fazer isso. Você demonstra dando um exemplo, mas você não vai fazer no lugar dele. Ontem mesmo houve uma situação com o meu pequeno em que ele queria derramar uma tinta no ventilador, num dos ventiladores dele. Ele abriu e começou a derramar. De repente ele resolveu que eu que deveria derramar. Só que ele já sabe derramar. Se eu o fizesse, isso poderia generalizar. Isso generaliza com a maior facilidade do mundo. O que é generalização? A generalização é você ensinar uma habilidade aqui e ela se expandir para as outras áreas. Ele tem uma determinada dificuldade de pegar encaixar um brinquedo num determinado lugar, e ele aprende, ele consegue desenrolar aquilo, e ele aplica isso quando estiver no banho, numa determinada dificuldade na escola, numa habilidade, no brincar. Ele generalizou o aprendizado. Essa generalização serve para coisas positivas e negativas. Então, tem que se ter muito cuidado com isso.
Então, vimos a questão do brincar, a importância de como brincar, de quando você saber que aquele brinquedo ele tem uma estrutura, né, maior, e você tem que ter o cuidado de, epa, isso aqui se eu der a ele ver separado e ele imaginar que a função é aquela, eu não vou conseguir mais juntar esse brinquedo. Às vezes você tem que abrir a embalagem antes, montar antes e não dar o brinquedo fechado para a criança, né? O brincar ele serve para diversas habilidades. Você tem aqui esse tipo de torre, onde você vai colocar aqui o azul. Você vai fazer uma troca de turnos. O que é troca de turnos? Fiquei devendo essa resposta. Minha irmã até disse, o que é troca de turnos? Eu vou explicar lá a todo mundo. Então, para montar aqui, além da percepção visual com relação às cores, a questão da espera, porque é a vez do outro, isso é troca de turnos, é minha vez e sua vez. Então, permitir que o outro toque no brinquedo, permitir que o outro brinque com você, fizer entrar de frente para ver a troca de olhar. Isso é social, é disso que ele precisa, porque ele vai se esquivar. Pode ser que ele faça, mas faça diferente. Ele vai ficando de costas para você, de costas para você. Você faz o brincar com ele ali e você acha que, ó, deu certo, ele fez. Ele nem sabia que você estava ali, porque dói muito o social. Então, às vezes você tem que encerrar antes que terminar. Mas se ele conseguir um pouquinho, conseguiu. Vimos isso aí do vídeo de brincar aqui, ó. O vermelho, o azul, minha vez e sua vez, minha vez e sua vez, minha vez e sua vez. Aí você vai colocar um outro aqui e vai subindo de acordo com a quantidade. Aí colocou mais um, minha vez e sua vez. Isso vai cair. Você vai trabalhar a frustração, que foi o que nós vimos em outro vídeo. Caiu. Ele não queria que caísse. Caiu! Tratar com a maior naturalidade do mundo. Que legal, caiu. Vamos fazer de novo. Não quer agora? Ah, só mais um. Leva o brinquedo até a criança. Vê se ela faz mais um. Né? Você não pode só ficar chamando. Você tem que ir e alcançar a linha do olho dela. Na criança pequenininha, você tem que ter muito joelho. Porque você vai ter que ficar se abaixando para poder ficar na linha do olho dela. Nós exploramos isso aqui. Isso é uma questão de suporte. Né? O quanto de suporte eu dou? Né? O quanto ela já sabe fazer isso, quais habilidades que ela tem. Por exemplo, escovar o dente. Foi bom ter deixado isto aqui. Escovar o dente. Escovar o dente tem uma complicação que eu estou introduzindo, é como a comida, eu estou introduzindo algo em mim. Eu não gosto do pastoso, eu não gosto do doce, eu não gosto do salgado, eu não gosto do seco. Isso vai ser trabalhado pouco a pouco para colocar na boca, sentir o cheiro da comida antes, sentir do objeto, seja lá qual for. Às vezes você vai brincar com uma moeba, não dá certo. Você vai brincar com, vai derramar shampoo ali para a consistência. Né? Qualquer coisa que você vai trabalhar e é ruim para a criança, e isso tem que ser inserido pouco a pouco. Você precisa de uma ideação muito grande para escovar o dente, que você não está vendo. Então é muito complexo. Né? Então o meu ainda se arrepia quando vai escovar os dentes. Quando passa desse dente daqui um pouquinho para trás, ele faz, porque né, o escovar é de frente para ele. Para fazer igual, ele já está mexendo para um lado e para o outro. Não fica muito bem feito, mas ele faz porque, ó. Aí você compra um brinquedo desse que a criança vai ver. Quando ela estiver fazendo, ela vai lembrar do concreto. Nós vimos também que a criança precisa do concreto. Né? O que é o concreto? O concreto é aquele com cimento. O concreto é aquele em que eu dizer a você, por exemplo, que quando esfriar, quando não estiver tão quente, nós vamos fazer isso, isso e aquilo. O que significa isso, meu Deus? Nada. Né? Abrir a geladeira, mostrar que ali é frio, aqui está quente. Quente não pode. Frio. Ou não pode dia, claro. Pode noite. Noite não pode. Muito concreto. Exemplos que ela precisa ver. Não pode ser do ideal. Explicação que ela tem que imaginar. Né? Então, isso não pode. Nós vimos aqui o tapete sensorial. Eu mostrei a vocês aqui, levantei e mostrei o tapete sensorial, que é muito interessante para a criança que precisa daquele toque, que ela é buscadora, que ela não suporta determinadas texturas que são colocadas ali para ela ter contato.
sempre, todo dia, o dia todo, em determinados momentos. Você vai brincar de um lado para ela poder atravessar, para ir para o outro, brincar dele, né? Nós vimos a teoria da mente, que é aquilo em que a criança vai se colocar no lugar do outro, que elas têm essa dificuldade. O bater, nós vimos aqui o bater, por que é que ela bate? Né? As questões sensoriais, as questões instintivas do cérebro, que eu não vou pegar ele de novo, mas estão ali, que ela precisa, como a criança que precisa correr, né? Eu lembro de uma criança que dizia: mamãe, eu preciso correr, mamãe, eu preciso fugir, né? Ela é totalmente, né? Vamos supor, vamos dizer assim, verbal, né? Que o termo não está muito correto, né? Mas assim, ela verbal, eu preciso fugir, eu preciso correr, vá que eu lhe alcanço. Mas ela precisa fazer aquilo, né? É uma necessidade de conclusão de algo que veio para ela. Ela precisa fazer aquilo, que tem que ser trabalhado, obviamente, né? Isso leva tempo. Nós vimos aí questão de adaptação escolar, que precisa do concreto, né? Que o autismo nível 1 às vezes é colocado um pouco de lado, porque o nível 3 às vezes é daquele que se bate, né? Se machuca, se mutila, né? Isso traz um sofrimento absurdo para todos os envolvidos, até para quem não está envolvido, né? Você se emociona com isso. Mas o nível 1, vamos chamar assim ainda, ele precisa, porque tem nuances ali que não são vistas, porque ele é muito quieto. Não, tem gente que não entende o autismo e diz: nem parece, né? Que é uma coisa muito perigosa. Nós vimos detalhes do que fazem os terapeutas, como eu mostrei esse brinquedo. Mostrei um outro brinquedo aqui, ó. Olha, que mostra o concreto aqui. Vocês podem fazer isso em casa, né? Uma caixa mágica. Eu tenho um objeto aqui, ele vai pegar. Veja quanto de ideação tem aqui. Ele vai tocar o objeto, vai puxar. Sai um círculo laranja esponjoso. Um lado liso, o outro não. Para ele colocar a mão aqui dentro e dentre tantos objetos, procurar o mesmo. Bem diferente, ó. Então tem várias coisas aqui. Ele vai procurar aqui. Você pode fazer uma caixa de papelão, fazer os buraquinhos aqui, ó. Botar EVA para não ver. E vai dar tudo certo. Então isso é o concreto. Isso vai trabalhar a ideação dele, o pensamento, a imaginação, sem que ele veja. Isso é muito complicado. Às vezes a criança foge. Ele tem um pouco de habilidade, mas ele foge porque incomoda tanto que é melhor não fazer, né? Falamos aqui sobre a frustração, já falei autorregulação, né? A frustração aqui, ó, os sentimentos, tem que trabalhar sentimentos com a criança, né? De forma concreta. Imagens aqui de coisas que naturalmente trazem medo, como uma cobra, né? A pessoa fica assustado. Aqui, ó, com o bater, fica triste. Você fica feliz com um abraço. Não? As emoções são um ponto também que fazem parte da cadeia de conhecimento que a criança tem que ter, junto com aquela questão da teoria da mente, porque ela vai ver são essas emoções. Ela começa a se compreender e entender o outro. Ela fica olhando, buscando o que é que aquilo significa, né? O que fazer no ambiente da clínica, colocar as crianças para brincar, como é importante na escola, no intervalo, aproveitar aqueles momentos ali de espera em tantos lugares para trabalhar, como a fila do supermercado, como a fila da farmácia, como as provocações que você faz, né, estando preparado para aquilo, para fazer a criança interagir, principalmente com os pares da mesma idade, né? Nós falamos se o autismo piora, né? O que é que vem aí naquelas evoluções em paralelo? O corpo evolui como um todo, o cérebro evolui como um todo e novas demandas surgem, né? O que fazer com isso? Então, falamos da rigidez mental, da prosódia, porque ele tem essa dificuldade, do tom, o caras e bocas. O que significa aquilo, né? O meu entende, vamos supor, certas caras que faço, certos tons, mas ele olha buscando entender um pouco mais. Então a prosódia é muito importante por causa dos tons, o comportamento como um todo ambiental, transmitindo para ele o que está acontecendo.
Vimos o que faz a dopamina, o estímulo, né, no cérebro. Para que serve essa dopamina? Né? O quanto a gente consegue, com o estímulo e com a dopamina, o que elas acarretam naquele cérebro. Então é importante demais. A partir do suporte, a independência do autista. Você já imaginando mais na frente, você dando o suporte correto aqui, né, para não dar suporte de mais ou de menos, o que prejudica demais a criança. Então, falamos sobre as crises, né, como administrar, o que são essas crises principalmente, a responsabilidade no cuidar, né, que você, com adquirindo conhecimento, você fica mais responsável, né, e chama a responsabilidade grande para essa jornada. Ok, gente? A gente fez esse apanhado aqui em homenagem a um ano do canal. E em breve a gente volta com mais informações. Tudo de bom para vocês. Vou encerrar para não alongar muito o vídeo. Viu? Tudo de bom, forte abraço, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau.